sua mente. Amém, queridos? Primeiro, irmãos, que nós precisamos entender que a nossa mente, ela seleciona as decisões que nós tomamos. Amém? Isso é muito interessante. Precisamos entender isso porque a nossa mente, ela é uma fábrica, né? Dr. Mike Murdock, ele fala isso muito bem. Ele diz que a mente, ela é uma fábrica de conhecimento, né? Então ela guarda os eventos, ela guarda as emoções, ela guarda as coisas que aconteceram. Então nós precisamos tomar o cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, o coração, né, os desejos, os anseios, eles estão em constante guerra um contra o outro, justamente por causa da mente. A mente, ela fica dispara a todo instante isso. Então a gente precisa tomar um cuidado, porque a nossa mente é onde está todo o conhecimento, está todas as informações, que é aquilo que nós temos. E isso aí é muito sério, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Primeira coisa, entenda, qual é o campo que o diabo mais ataca nas pessoas? É a mente. Ele vai na maneira das pessoas pensarem, ele vai no armazenamento, ele vai na mente das pessoas. Então é uma área que assim nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. O que nós vemos muitas vezes? Nós vemos muitas vezes pessoas que através da mente delas que são disparadas diversas coisas. O que nós vimos nos dias de hoje? Pessoas que elas estão perdendo a sua maneira, a sua identidade, estão perdendo as suas características, estão perdendo aquilo que é de valor por causa da maneira delas pensarem, né? Elas andam de acordo com a moda, elas andam de acordo com situações, e isso muitas vezes, querido, vai trazer um problema muito grande. Então, algo que eu quero que você, nesta tarde, né, que nesta live aqui, você aprenda é respeitar a tua mente, entendendo que nessa caixinha aqui vai determinar ou vai auxiliar você em todas as decisões que você vai tomar. Tudo vai passar pela mente. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender, a nossa mente, ela decide o que nós sentimos, ok? O que você sente vai passar pela mente. É por isso que Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então Isaías está falando, olha, tu, Senhor, vai conservar em paz aquele cuja mente está firme em ti, firmado no Senhor, a tua mentalidade. Tem que haver, você tem que entender, queridos, por que muitas tragédias acontecem. As pessoas agem no calor da emoção, não dá tempo de refletir sobre aquilo, não dá tempo das pessoas pensar sobre aquilo. Pessoas que agem no impulso, essas pessoas geralmente, quando passa o tempo e ela começa a refletir sobre aquilo, ela fala, poxa, eu poderia ter evitado. Quantos de nós não já passamos por isso? Por quê? Porque a nossa mente, ela vai decidir o que sentimos. Tem uma frase que eu sempre uso e eu acho ela espetacular. A paciência faz com que a decepção se revele. Então nós precisamos ter essa paciência. Precisamos tomar esse cuidado. Ok? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos, de alguma maneira, nós estamos tomando decisões sem antes refletir nela. Olha que coisa interessante. Você lembra dos espias? Dos espias quando eles vão lá ver a terra? Você lembra que eles voltam mostrando algo terrível. Eles falam de gigantes, eles começam a falar dos problemas que tem. E porém, Josué ele se posiciona dizendo da vantagem que vai ter, de como
o retorno vai ser melhor do que aquilo. Por quê? Porque a mente, ela decide aquilo que você sente. Uns veem uma situação e ficam amedrontados. Outros veem uma situação e veem oportunidade. Porque a mente, a maneira que nós pensamos, é que vai definir se nós vamos ser alguém que vai ser como todos, ou se nós vamos ser aquelas pessoas que será aquele diferencial em meio a uma guerra. Então, a mente, a primeira coisa, entenda isso, a mente ela decide o que você sente. Você só vai saber, de fato, se você está com uma boa mentalidade, você só vai saber se você está bem na sua mente, quando no meio de uma adversidade, a resposta que você dá para ela, ou seja, na situação que for, no problema que for. Algumas pessoas, quando elas, por exemplo, perdem um emprego, elas começam a entrar desesperadas. Elas ficam muitas vezes, e agora o que vai acontecer? E agora, porque isso era o meu sustento, isso era o que cuidava de tudo, isso era o que fazia para mim, Elas entram em parafuso de tal maneira, elas ficam de tal maneira desesperadas. Outras, elas falam, bom, vou ter um tempo para me reinventar e saber agora se está na hora de eu empreender, se está na hora agora de eu crescer. A resposta que você dá à circunstância vai determinar os próximos passos. Se você for daquela pessoa que fica desesperada logo quando vem uma situação dessa e começa a correr, você aceita qualquer coisa. E essa qualquer coisa vai te deixar infeliz. Você vai entrar no emprego que você não quer, você vai entrar pela necessidade, você não vai entrar por algo que você deseja. Por quê? Porque a mente, ela decide o que nós sentimos. Então não haja pela necessidade, mas haja de acordo com aquilo que você tem uma estabilidade. Porque aquilo que vai segurar você por um tempo, só vai estar ocupando você, mas isso não vai estar realizando, você não vai ser realizado. Por quê? Porque a mentalidade está presa, está aprisionada a uma situação por causa de uma necessidade. Então, o que nós aprendemos ao longo dos anos, a gente tem que reagir. Porque a necessidade. Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho necessidade. Olha que coisa terrível é. Quantas pessoas não vão para as igrejas simplesmente para resolver as suas necessidades? Até quando as pessoas vão correr atrás de Deus pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é? A mente, ela decide o que você sente. Se você vai atrás de alguém por causa de um relacionamento, por causa de uma parceria, por causa de algo que você quer construir, esse relacionamento será duradouro. Agora, quando você vai apenas para solucionar um problema, quando o problema solucionar, esse relacionamento acaba. Então, primeiro tópico, a mente ela decide o que eu e você, o que nós sentimos. A mente ela vai decidir o que nós sentimos. A segunda coisa, a mente ela busca e amplia as informações. Isso é interessante demais. Porque a mente, além de buscar, ela amplia as informações. Você já viu pessoas que quando dão algum diagnóstico para ela de alguma coisa, ela potencializa aquilo, ela faz uma dramatização por trás daquilo que vira até um roteiro de novela. Porque ela pega aquilo, ela potencializa, ela torna aquilo de tal forma que ela já vai para o extremo. Mas existe aqueles também que pegam uma pequena oportunidade e transforma isso em algo que vai promover cada vez ele. Olha que coisa interessante. Filipenses capítulo 4, no versículo 8 e 9, quando Paulo está falando ali ao povo de Filipenses, ele diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, ele diz, pensai, pense nisso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha que o potencial que ele está dando nessa informação.
Olha que coisa maravilhosa. Ele está falando, quanto ao mais, irmãos, tudo ele falando, olha, se for verdadeiro, se for honesto, se for justo, se for puro, se for amável, se for de boa fama, se tem virtude nisso tudo, ele está falando assim, se há louvor nisso, ele falou, pense nisso. Ele falou, então assim, busque essa informação, amplie essa informação, porque a tua mente ela vai ser condicionada a exaltar e dar valor àquilo que de fato tem valor. Se você for para uma área que for para desgraça, ele também vai ampliar e vai potencializar essa desgraça. Então, assim, a força do teu adversário está na credibilidade que você dá para ele. Quando eu desprezo o meu adversário, automaticamente eu estou diminuindo. Entenda, eu não estou dizendo que ele não tenha poder. Mas o que eu quero que você entenda é que ele não tem todo o poder. Porque o que as pessoas elas colocam na frente delas como obstáculos, outras colocam como oportunidade. O que umas pessoas veem como problema, para alguns é trampolim para ele poder dar um salto mais alto. Então, a maneira que você vai reagir diante disso, a nossa mente ela vai buscar e ela vai ampliar as informações. Então nós precisamos tomar cuidado com que tipo de informação estamos lidando. Não podemos ser rápidos em decisões que vão afetar nosso futuro, ok? Quando eu digo isso, não ser rápido, nós precisamos entender, e muito em breve eu vou trazer algumas coisas relacionadas a isso para vocês. As pessoas assim, não, você tem que ser rápido, você tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. Cuidado, cuidado. Eu aprendi uma vez algo que diz assim, rápido, devagar chega, rápido talvez. De nada adianta aplicar velocidade na direção errada. De nada adianta você estar convicto, mas para uma direção errada. De nada adianta você estar certo na sua cabeça, não, eu estou certo porque eu estou pensando assim, mas se você está indo para uma direção errada, ok? Você precisa entender que você tem que buscar e ampliar as informações. Na minha época, eu acho que ainda existe isso, existe uma tal de lupa, e a lupa, você faz assim, ó, você pega aquelas coisas minúsculas e a lupa, ela amplia. Ela vai mostrar para você aquilo que seus olhos não conseguem ver naturalmente. Ou não conseguem ver os detalhes que estão naquilo. Porque a lupa ela tem o poder de fazer isso. Então a nossa mente ela é como uma lupa. E você precisa entender que além de buscar, você tem que ampliar a informação. Ela tem essa capacidade de pegar a informação e ela amplia. Se você não cria hábito com aquilo que você está desenvolvendo, logo você esquece e você vai deixar de fora. Amém? Outra coisa maravilhosa é que a nossa mente é o único meio de transformação que a gente tem. Você sabia disso? Não existe outra forma de transformar o ser humano se não for pela mente. E aí Romanos, lá Paulo diz lá em Romanos no capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O único meio de transformação é a mente. Você não vai ser transformado se a tua mente não for. Você pode mudar hábitos, você pode mudar de casa, você pode mudar de país, você pode até mudar de planeta, vá para Marte, para Júpiter, para onde tu quiser. Mas se você quer renovar a tua vida, a primeira coisa é aqui. Porque lugares faz com que você mude, você pode mudar de lugares. Mas se a tua mentalidade você não mudar, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Se você pegar uma pessoa, olha que coisa interessante. Muitas pessoas associam a avareza
associa a pior para mim, que o pior tipo de avareza não é a do rico, é a do pobre que acha que é rico. Você sabia disso? A pior avareza é essa, porque é alguém se colocando numa condição que ele não é. E quando eu falo pobre, eu não falo de dinheiro, eu falo de mentalidade. Então a mente é o único meio que eu e você temos, que o ser humano tem de transformação, é esse. Não adianta, não adianta, não adianta. Você pode procurar várias coisas. Você não vai conseguir renovar a tua mente, renovar a sua pessoa se não for através da mente. Ok? Quer ver algo interessante também? Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 23 e 27, olha que coisa interessante. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele está falando o quê? Renoveis no espírito do vosso sentido. Vá renovar a mente. Você tem que renovar a mente. O próprio Paulo, lá em Filipenses, ele diz no capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento. Ele está falando, olha, esse sentimento que você tem, ele falou, substitua ele pelo que houve em Jesus Cristo, pelo que teve em Jesus Cristo. Porque é essa mentalidade renovada que vai fazer você sair de um lugar, muitas vezes, que você está parado e você pensa que está avançando. Temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa, e olha que interessante isso, principalmente para essa época, é sensacional o que eu vou lhe dizer. A mente, ela afeta a saúde. Você sabia disso? Por quê? Não, pastor, afeta. A maneira como você pensa vai determinar se você é próspero ou não na tua maneira de pensar. Muitas pessoas desenvolvem doenças psicológicas, desenvolvem problemas na sua saúde por causa da maneira de pensar. Eu vou te dar um exemplo disso. Quantas e quantas reportagens a gente já não viu de pessoas que receberam um diagnóstico que ela estava com uma doença, com uma enfermidade, mas na verdade esse diagnóstico foi trocado de paciente. E essa pessoa, quando pegou isso aí, ela viu que tinha aquilo, ela começou a ter as reações por causa daquela informação. Ela ampliou, ela potencializou aquilo e por causa disso, ela agora desenvolveu os sintomas daquela enfermidade. Quando no final eu falo assim, não, o médico fala, passa um tempo, houve um erro. Não, você não tem isso. A maneira de pensar, a informação ela vem, e aí se você não tiver uma mente renovada, logo você vai entrar dentro de uma situação, muitas vezes, que atualmente vai potencializar situações terríveis. Então a mente, ela afeta a sua saúde. Prova isso, pastor? Provo. Romanos capítulo 8, versículo 6, a palavra de Deus diz que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se a minha mente não está renovada em Cristo, eu vou ser tendencioso a tudo aquilo que eu recebo de informação na carne, ou quer dizer, nas circunstâncias, eu vou reagir por causa das circunstâncias. Você não reage por causa da circunstância. Você tem que entender que a resposta que você dá para a circunstância não é porque ela merece a tua resposta, é porque você agora é uma nova criatura e a sua mente ela está cativa dentro da palavra renovada de uma forma que a informação que vem do lado de fora não vai mudar a convicção que você tem por dentro. Então você precisa entender isso de uma vez por todas. Se você inclinar para a carne, colhe da carne. Se você inclinar do espírito, você colhe do espírito. Amém? Outra coisa interessante, Marcos capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentados, vestido em perfeito juízo e temeram. Temeram. Por quê? Onde estava? Na mente, afetando a saúde. Um homem possesso na mente, e ele lá. E as pessoas o quê? Assistindo tudo isso. Você precisa entender que você precisa de uma vez por todas decidir. A maioria das pessoas que estão com depressão
A maioria das pessoas que estão com depressão, isso é muito sério. Depressão é algo sério. Mas a maioria das pessoas que estão em depressão, pode ter certeza, meu irmão, elas podem tomar remédio para mexer na adrenalina delas, Rivotril, fluoxetina e outros remédios. Mexe na adrenalina, deixa ela mais acesa, faz ela dormir, vai mexer na adrenalina. Mas a depressão é a alma. E a alma tem que lidar com a causa. E para tocar na alma é só aquele que criou. Então ela tem que enxergar dentro dela, na mente dela, o que está ocasionando isso, para que ela possa sair dessa prisão mental. Por quê? A pessoa quando está depressiva, ela só quer ouvir o quê? Música que não traz alegria nenhuma. Ela só está ouvindo músicas depressivas, músicas que vão massagear a alma, músicas que só vai trabalhar nesse sentido. Por quê? Porque a alma dela está querendo. Mas, se você entender 3 João, capítulo 1, versículo 2, olha que coisa maravilhosa. 3 João 1, 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas, saúde, assim como vai bem a tua alma. Maneira de pensar, ok? Amado, desejo que vá bem todas as coisas e tenha saúde. Ele falou, assim como vai bem a tua alma. Então, esse ir bem está condicionado à tua mente. Pense sobre isso. Muitos problemas de saúde podem ser afetados pela maneira como você lidar com os problemas, ok? Vamos lá. Outro tópico maravilhoso. A mente tem uma capacidade incrível de captar e registrar informações e estabelecer a diferença entre elas. Então, ela, além de captar e registrar, ela vai estabelecer o quê? A diferença. Olha que coisa interessante isso. Olha como isso é forte, como isso vai trazer para você um grande norte. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Tudo que eu estou falando para você hoje, você não vai lembrar lá na frente de tudo. Mas algumas coisas vai subir como flash para você daqui a um tempo. E você vai falar, rapaz, um dia eu ouvi, foi numa live, foi um pastor, não lembro quem era o pastor não, mas ele falou tal coisa assim. Por quê? Porque ela vai captar, ela vai registrar e isso vai ficar dentro de você. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Porque o que nós ouvimos e o que nós vimos é exatamente o que nós vamos falar posteriormente. Então, se você está falando errado, se você está crendo errado, é porque você está ouvindo errado, você está lendo errado. Você precisa tomar cuidado com isso. Amém? Vamos lá. Provérbios capítulo 2, versículo 3, olha que coisa maravilhosa isso. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, por inteligência, alçares tua voz. Se como a prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então eu tenho que entender de uma vez por todas que a minha mente, ela tem uma capacidade absurda, incrível, de captar e registrar todas as informações. E ela vai agora estabelecer diferença. Nós não precisamos ir tão longe, mas nós sabemos, querido, estabelecer diferença, ok? Enquanto nós não sabemos, de alguma forma, nós vamos ficar presos a determinadas situações. Outra coisa, pega isso, é forte, é sobrenatural. A mente, ela decide o que nós cremos por meio das repetições. Sabia disso? Você já viu pessoas que dão palestras de autoajuda, tudo isso, e elas começam a dizer, olha, você tem que dizer isso todo dia, você tem que dizer isso todo dia. Isso é um princípio cristão, queridos. Isso é um princípio cristão. Então, a mente, ela vai decidir no que crer através do quê? Das repetições. Então, o que sai da tua boca todo dia é o que você come.
Você se alimenta com o que você fala todo dia. Olha que coisa interessante. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, é algo muito conhecido. A palavra de Deus diz, instrui a criança ou o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso é algo tão sensacional, é uma passagem tão conhecida, mas você percebe que isso aí, por meio de repetição, quantas vezes a gente repete para o menino? Quantas vezes a gente repete para a criança, para o filho? Olha, rapazinho, assim, assim, desde criancinha, pá. Quando ele cresce, ele vai sendo instruído, e de tudo isso, ele vai ter agora uma maneira de crer por causa das repetições que ele teve ao longo da infância dele, quando ele está crescendo. É através das repetições. Se você todo dia amanhecer dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, oh aleluia, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, vai chegar uma hora que isso vai cair como revelação dentro do teu coração. Mas muitas pessoas, elas não entram nisso. Por quê? Porque elas estão ligadas naquele negócio, deixa a vida me levar, vida leva, vai te levar para onde? Ei, não é as circunstâncias que definem o meu futuro, sou eu que vou definir, são as minhas decisões, são as minhas escolhas. Então, por meio de toda essa repetição daquilo que eu faço no dia a dia, porque quando eu tenho um hábito de fazer algo, quando eu tenho uma diligência naquilo que eu estou fazendo, quando eu tenho o costume de fazer isso, então eu vou começar a crer naquilo, eu vou começar a determinar aquilo. Então você precisa entender de uma vez por toda que você tem que ter esse critério, a repetição. Aleluia! Vamos lá. Olha que coisa interessante. Josué, capítulo 1, versículo 8. Você conhece bem essa passagem? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Finalidade. Para que eu vou fazer isso? Deus está dizendo para Josué, Josué, medita nesse livro dia e noite. Aí ele diz assim, para quê? Por que tu vai fazer isso, Josué? Qual é a finalidade disso, Josué? Todas as vezes que você lê a Bíblia e tiver para quê, está dizendo que é propósito daquilo que foi dito anteriormente. Então, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Ele diz, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Josué, você vai fazer o que está escrito. É esse cuidado, então ele não pode se apartar. Você vai ter que, Josué, meditar, você vai ter que fazer isso constantemente. Repetição, Josué, repetição. Então, quanto mais você vai repetindo, você vai meditando sobre isso, Josué, você vai cravar isso na tua mente, porque fazendo isso, Josué, você vai ter cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Aí ele diz, porque você fazendo isso, que nele está escrito, e porque você está meditando, agora vai acontecer algo com você, Josué. Qual é o resultado de meditar dia e noite? Qual é o resultado deste livro? Não se apartar da tua boca, quer dizer, você vai ficar repetindo, você vai começar dizendo, olha que coisa maravilhosa. Josué, você vai ficar falando, vai falando. Conforme você vai falando, você vai fazer tudo o que nele está escrito. Olha o que vai acontecer em seguida, ele diz, porque então, quer dizer, sendo assim, Josué, você fará prosperar o teu caminho. Então não é Deus que vai prosperar o caminho de Josué. É Josué que vai prosperar o caminho dele, porque ele está meditando de noite e a palavra não sai da boca dele. Ele está dizendo a todo instante. Por que eu faço isso? Ele diz assim, então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Então a mente ela é renovada quando ela está dentro desse processo de conhecimento, de informação que eu vou recebendo. E agora eu vou crer, porque a minha mente, ela vai decidir o que eu creio por meio da repetição que eu estou fazendo. Se eu estou repetindo a palavra, confessando a palavra, logo a minha mente ela vai condicionar que eu vou crer no que eu estou falando.
E porque eu estou fazendo isso, dia e noite, meditando, fazendo de acordo com o que está a palavra, o meu caminho prospera. Aleluia! Por quê? Por causa da palavra. Então a minha mente, ela decide o que eu creio. Então muitas vezes as pessoas ficam, não, eu estou orando para Deus me prosperar. Deus não vai te prosperar, Ele já te prosperou. Agora existe um caminho. Qual é o caminho? Eu tenho que meditar nessa palavra. E a minha mente, ela tem que crer nessa palavra. Porque a mente, se você não colocá-la no lugar dela, você vai crer em tudo. Você vai pegar tudo. Você precisa entender que você vai decidir o que você crê por repetição. Quantos de nós, quando criança, os nossos pais ou parentes, pessoas que de alguma forma, queridos, pela ignorância, muitas vezes pela falta, né, a ignorância já é falta de conhecimento, mas não era por maldade, mas já olhava para nós e já falava, meu Deus do céu, isso aí não vai dar para nada não, vixe, olhando para isso. Sabe, pessoas que lançaram palavras, muitas pessoas pegaram essas palavras e colocaram como estilo de vida. Eu não vou dar nada, meu pai disse que eu não vou ser nada, minha mãe disse que eu não vou dar para nada, meu pai disse que eu só vou dar para o que não presta, não sei o que. E eles e começaram a repetir isso, resultado, eles cresceram não prestando, porque eles creram naquilo, e eles confessaram aquilo e viveram aquilo, e a mente deles condicionou a eles a uma pessoa indigna, a uma pessoa incapaz, a uma pessoa impotente, a uma pessoa miserável, a uma pessoa que não serve para nada, porque a mente dele decidiu no que ele queria crer. Mas quando nossos filhos, eles são criados no Evangelho, e todo dia você declara, meus filhos são uma bênção, meu filho vai crescer, meu filho vai ser o melhor na escola, meu filho vai ser o melhor profissional que tem nessa área, o meu filho vai ser... Você começa a dizer a palavra, eles ouvem isso, e eles, de alguma forma, isso vai penetrando nele, a mentalidade deles começa a decidir que eles querem. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou dar um exemplo de Danielzinho, né? Eu tenho meu bebê que vai fazer 4 anos. Danielzinho chega simplesmente, ele fala assim, papai, eu vou abrir aqui esse Danone. E aí ele pega e faz, ele abre e faz, eu sou muito forte. Eu falo, é isso mesmo, papai, você é muito forte. Chega os garrafão de água de 20 litros lá em casa, e aí eu vou pegar para colocar lá para dentro. Ele fala, papai, põe aqui nas minhas costas para me carregar, porque eu sou muito forte. Eu falo, filho, você é muito forte. Eu coloco nas costas dele, né? Claro, segurando, só apoio na costa dele. A gente coloca no chão, ele faz, uau, papai, somos demais, porque eu sou muito forte. Na mentalidade dele, ele é forte. Lembrando que ele é uma criança. Ele não vai carregar a caixa sozinho, ele não vai carregar aquele galão d'água sozinho, mas a mentalidade dele está sendo conduzida de que ele é forte. Ele é forte. E vai chegar uma hora que quando ele crescer, ele pegar aquele garrafão d'água, ele levantar, ele vai dizer, tá vendo, pai, como eu sou forte? Porque desde criança ele está ouvindo que ele é forte. Olha que coisa. Então muitas vezes as crianças querem nos ajudar e a gente fala, não menino, isso não é para você. Não menino, isso aí é pesado demais para você, você não pode com isso. Ei, você pode instruir as crianças e mostrar que eles, para aquele momento, você pode ajudá-los. Isso não é enganar a criança, isso é condicionar a mente dele para algo de que ele foi ali, ele te ajudou, ele aproveitou. Eu estou pintando um apartamento lá em casa, ele pega o rolinho dele, papai, eu posso pintar também? Eu falei, pode, filho. Ele pega o rolinho e vai lá, na parede. Ele fala, olha que lindo, papai, ficou. Eu falei, maravilhoso. Aí eu pego o rolo em seguida e passo. Aí eu falo, ó, papai, faz aqui esses cantinhos para papai. Ele vai lá e faz. Pastor, mas é perigoso para ele? Não é perigoso. Primeiro porque eu estou ali. E eu já preparei o ambiente para que não seja um perigo para ele. Segunda coisa, ele está se sentindo útil. Ele está vendo que ele pode me ajudar. E quando ele cresce com essa mentalidade, quando ele for um adolescente, ele não vai ser alguém preguiçoso. Ele não vai ser alguém que vai ficar um sanguessuga extraindo de mim. Não, ele vai crescer sabendo que ele pode contribuir, que ele tem habilidades, que ele pode fazer.
Nós não podemos exigir de pessoas aquilo que elas não sabem, mas nós podemos ensinar às pessoas aquilo que elas não sabem. Cabe a nós fazermos isso. Amém? E a terceira parte, sétima parte aí para a gente finalizar com isso, ok? Deus, queridos, criou a nossa mente para nós redimensionarmos as nossas experiências, ok? Deus, ele deu esse poder. Deus, ele deu esse poder. Amém? Provérbios capítulo 16, versículo 3. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, por que Deus criou a nossa mente? Ele criou a nossa mente para que a gente possa redimensionar o que? As nossas experiências. Tudo que nós aprendemos, queridos, na nossa vida não foi em vão. Você sabia que você pode tirar proveito até das situações adversas da sua vida? Existe um livro do Dr. John Maxwell, que às vezes você erra e... Não, às vezes você aprende e às vezes você... Jesus, eu esqueci direto o título do livro. O Mago vai colocar. Eu esqueci direto, eu tenho esse livro, é porque está na minha biblioteca aqui, eu não vou sair da live não. Mas é um livro sensacional. Aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros. Ok? Às vezes você ganha, às vezes você aprende. É o título do livro. Ok? Você nunca perde. Você deve tirar conhecimento. Então a minha mente, ela vai me redimensionar as minhas experiências. Aquilo que eu já passei na minha vida. Irmãos, é muito difícil eu errar. Não estou falando aqui de perfeição. Mas é muito difícil eu errar algo que eu já testei antes e não deu certo. Se não me deu certo naquele jeito, eu vou por outro caminho. Mas eu não vou repetir o erro. Então você precisa ter essa maturidade e entender que a tua mente, você deve potencializar, ok, aquilo que está dentro de você. Olha que coisa interessante. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que coisa maravilhosa, sabe, irmãos? Essa experiência de Jesus, essa experiência que nós tivemos e temos com Deus através de Jesus Cristo. Ele diz assim: olhando para Jesus, quando eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, a minha mente, ela vai redimensionar as experiências que eu já tive com Jesus. Então em todas as áreas da minha vida eu começo a lembrar e trazer o quê? De que nesta área, seja no meu casamento, seja no meu relacionamento, seja com meus filhos, seja com amigos, seja com negócios, seja com finanças, seja no que for, eu tenho na minha mentalidade, eu vou trazer isso, ela vai trazer essas experiências que eu tive, e essas experiências, elas não são catastróficas. Pastor, o senhor errou durante essa jornada em algumas coisas? Em várias, mas eu não errei com a intenção de errar. Eu não tentei, com a intenção de errar. Eu fui fazer, e por isso, queridos, chegou ali, eu errei, mas aí o que eu fiz? Consertei e continuei, e fui andando. Pessoas que nunca tentam, elas nunca vão saber se vai dar certo. Você precisa entender que na jornada que nós estamos aprendendo a cada instante. Ninguém aqui tem a experiência, querido, que um outro tem. Mas ninguém aqui tem a experiência absoluta. Por quê? Porque a vida, ela faz questão de ir se revelando aos poucos. Ela faz questão de ir mostrando ao pouco a beleza que ela é ou o desastre que você pensa que ela é. Uma coisa eu digo para você: a todo instante eu descubro a vida e eu vou vendo o que Deus vai me revelando todos os dias. E a minha mente, ela vai me trazendo as experiências e eu vou redirecionando e eu vou vendo, meu Deus, como eu cresci nisso, como eu posso ajudar naquilo, como eu tenho que melhorar aquilo outro, como eu vou desenvolver aquilo outro. Tudo isso é a vida, querido, dizendo para mim e para você que ela é perfeita. Deus não nos deu uma vida injusta. Deus nos deu uma vida perfeita. Tudo está condicionado à tua maneira de pensar. Então respeite a sua mente.
Respeite o que está dentro de você e ouça bem com atenção isso que eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Não coloque qualquer lixo para dentro de você. Não leia qualquer livro, não assista qualquer filme, não assista qualquer série, não perca teu tempo, não fique distraído, seja focado, seja alguém que está entendendo que você está num processo de renovação, e porque você está nesse processo de renovação, você não pode colocar informações que vão contra. Escolha um lado, e o lado que você escolher, seja alguém diligente, seja alguém aplicado, seja alguém que vai se dedicar inteiramente nisso. Não tem duas... Irmãos, a palavra de Deus diz, lá em João, Jesus diz assim, vós sereis minhas testemunhas. E eu fico pensando, qual é a finalidade de uma testemunha? Ela só tem duas finalidades, ou de defesa ou de acusação. Não existe testemunha neutra. Então, ou você é de defesa, ou você é de acusação. Então, Jesus diz, vós sereis minhas testemunhas. Quer dizer, vocês vão defender aquilo que o reino que eu estou apresentando. Ok? Esta é a testemunha. E também vai ter aqueles que são de acusação. Você escolhe qual lado. Se você defende o evangelho ou se você acusa. Você escolhe o lado. Se você renova sua mente ou se você não renova sua mente. Você escolhe. Se está bom do jeito que está e você está feliz e quer continuar assim, fique à vontade. É um direito seu. Não há problema nenhum. Mas eu tenho certeza que você é inteligente demais para ficar achando que a tua vida está boa assim. A minha está boa, mas eu sei que pode melhorar. E se pode melhorar, Deus ele vai me dando fagulhas, ele vai me dando revelações, ele vai me mostrando naquilo que eu tenho que me aperfeiçoar. E conforme eu caminho, conforme eu ando, eu vou descobrindo que a vida cada vez ela fica melhor. Por quê? Porque a minha mente está condicionada a não somente meditar sobre isso, mas ela está também trazendo para a minha boca aquilo que eu estou colocando no meu coração. E porque eu estou meditando, porque eu estou confessando a palavra, a minha mente ela está processando tudo isso ao mesmo tempo, e a minha mente está decidindo o que eu vou crer. E o que eu estou crendo está fazendo o meu caminho prosperar. Seja bem-vindo ao mês da sabedoria, seja bem-vindo ao mês que nós vamos sair de um patamar e ir para outro, chamado conhecimento, chamado sabedoria. A nossa vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amém, querido?